Boa noite. Conforme prometido, retornamos para o início do nosso evento. O nosso ciclo de palestra de hoje traz um tema super importante no momento atual. Vamos falar a relação do Covid-19 e o que estamos chamando do The New Normal, né? A importância da atividade de gestão na reestruturação das atividades assistenciais e a nova realidade da cadeia de saúde. Antes de iniciar o evento, eu vou me apresentar mais uma vez e falar um pouco sobre a nossa instituição. Eu sou Caio Andrade, gestor-geral da Faculdade Santa Casa, especialista em finanças e controladoria e engenheiro mecânico de formação. A nossa faculdade, a Faculdade Santa Casa, foi credenciada em fevereiro de 2020, sendo pertencente à Santa Casa de Misericórdia da Bahia. Essa instituição de ensino vem com o propósito de fortalecer uma das misericórdias da casa, que é a educação da sociedade, e visa, garantindo a qualidade, buscando pela qualidade, transformar o cenário da educação na Bahia. Para isso, caminhamos desde a parte técnica robusta, com diversos cursos de pós-graduação e graduação, com especificidades técnicas específicas na área de saúde, mas trazemos também temas que são lacunas na formação dos profissionais de saúde e precisam ser abordados. Entre eles, o nosso curso de gestão. O nosso curso de gestão, conduzido por nosso professor, Dr. Rafael Munerato, que em breve já vou dar-lhes as credenciais dele, apresentá-lo e apresentá-lo ao nosso convidado. Para que vocês tenham uma melhor experiência essa noite, peço para que vocês, ao desejarem fazer perguntas, cliquem no botão PIR, perguntas e respostas. Caso o aplicativo de vocês esteja em inglês, peço clicar no botão Q&A, Q&A. Esses são os botões que vão permitir você interagir conosco. No nosso evento, nós dividiremos ele em dois blocos. Um primeiro bloco de fala entre palestrante e convidado, e o segundo bloco aberto a perguntas, onde terá uma maior interação com você. Tenha vontade para perguntar. Estamos aqui com a missão clara de entregar o melhor possível do que a gente entende ser relevante, ou aspectos estruturantes da gestão, ou desafios enfrentados na gestão, para que vocês, nesse momento, possam conduzir o negócio de vocês. Estamos aqui presentes com o Dr. Rafael Munerato, nosso palestrante, e Dr. Lucas Andrade, nosso convidado. Dr. Rafael Munerato, que é coordenador do nosso curso de gestão para profissionais de saúde, como disse, é cardiologista, especialista em gestão em saúde e, desde 2006, atua na área de gestão, como membro de conselhos de empresas de alto renome, assim como apoio de assessorias em clínicas, hospitais e operadoras de saúde. Para acompanhá-lo essa noite, trazemos como convidado o Dr. Lucas Andrade, médico cardiologista e arritmologista pelo INCOR, ex-consultor healthcare da McKinsey & Company, idealizador e CEO da Clínica Florence. Preciso dizer que é um prazer receber os dois profissionais de tão alto nível para debater um tema da mais extrema relevância no cenário atual. Queria dizer também que essa é uma live onde a gente vai trazer conceitos gerais, especificidades, e vamos ter um bate-papo de muito alto nível, tenho certeza, e que é uma pequena demonstração do curso que Rafael coordenará junto à Santa Casa da Bahia de Gestão para Profissionais de Saúde. Esse curso, pensando no momento atual e da necessidade de diálogo e transformação do mercado, ou preparação desse mercado, foi mudado de formato. A gente estava trabalhando com um formato presencial e trouxemos ele para um formato online, para que nesse momento, onde a gente precisa enfrentar a pandemia do Covid, mas já pensar na retomada dos negócios, né, saber como lidar com ele durante a crise e pensar nessa retomada, entendemos que é de grande valia poder trazer esse conhecimento e compartilhar com vocês. Boa noite, palestrante, convidado. Fiquem à vontade para assumir a partir daqui. Em breve eu retornarei com algumas perguntas e algumas considerações, podendo contribuir também, farei questão de participar desse fórum. E é isso. Muito bem-vindos a essa live da Faculdade Santa Casa. Excelente. Meu amigo Caio, muito obrigado. Muito obrigado a toda a equipe, né, da Santa Casa da Bahia por ter proporcionado esse evento. Então, como o Caio disse, meu nome é Rafael Munerato, sou médico, formado há 20 anos. Nos últimos
14 anos trabalho com gestão em saúde, né? E tenho uma grande alegria também de estar dentro desse bate-papo, dividindo, né, a sala com o Lucas. Lucas, cardiologista também, um grande amigo, né, Lucas? Logo, logo vai se apresentar. Mas, como o Caio comentou, é um momento em que todos nós, na verdade, precisamos unir as nossas habilidades, aprendermos juntos, porque o momento é de grande incerteza para todos os setores da economia. Na área de saúde, não é diferente, né? Porque uma das coisas que a gente vai discutir juntos é que a própria relação entre toda a cadeia de saúde tem muitas coisas que ainda estão incertas e a gente vai aproveitar essa discussão para poder colocar alguns conceitos que vão ajudar a gente a desenhar alguns cenários. Lucas, meu querido amigo. Obrigado, Rafael. Obrigado, Caio, em nome da Faculdade da Santa Casa, pelo convite. É um prazer estar aqui participando e contribuindo um pouco com esse momento. E um prazer estar falando junto aí com o Rafael, por quem eu tenho grande admiração. A gente já trabalhou junto algumas vezes e acho que tem tudo para ser uma live bem legal. Espetacular, meu amigo. Bom, então, se você me permite iniciar, né, o que eu queria começar dando para vocês de alguns recados e colocando alguns conceitos. Bom, primeiro que quando eu acabei indo para a área de gestão, para mim ficou muito claro, né, que esta é uma habilidade que todos nós, médicos, assim como os outros profissionais de saúde, nós precisamos correr atrás, tá? Os currículos da faculdade de medicina, eles são muito extensos já. Então, eu acho que vai demorar um certo tempo para algumas dessas novas habilidades serem incorporadas nas faculdades de medicina, né? Por isso que acaba sendo algo que a gente busca com algumas atividades extracurriculares. Mas no caso da gestão, já tem alguns outros hospitais, alguns países do mundo que realmente assumem a importantíssima tarefa do médico estar mais envolvido. A Cleveland Clinic, que é um hospital nos Estados Unidos, um dos melhores hospitais do mundo, eles têm uma frase que eu gosto muito. Eles dizem que lá na Cleveland Clinic, somos todos assistenciais e somos todos gestores, mostrando que realmente os médicos, a enfermagem, a fisioterapia, psicologia, nutricionista, quer dizer, todo o staff do hospital precisa entrar um pouquinho mais na parte de gestão para compreender uma série de coisas, para poder auxiliar, assim como os gestores também. O pessoal do campo administrativo precisa ir para a parte assistencial para poder compreender como funciona essa realidade. E o momento que, então, se desde sempre eu achei que para nós profissionais de saúde, entender de gestão era fundamental, agora então, que a gente está vivendo, né, toda essa crise, toda essa situação causada pela pandemia do Covid-19, isto é imperativo, né? Isto é algo que é uma questão, é um fator crítico para o sucesso da atividade de todos nós. A gente entender um pouco mais sobre gestão. Por quê? Porque todos os médicos, independente daqueles que trabalham só no seu consultório, ou daqueles que trabalham só num hospital, ou que trabalham em múltiplos ambientes, ficam um pedaço no consultório, um período em hospital, ou aqueles que trabalham no laboratório, ou seja, em qualquer um dos setores da saúde, né, o Covid-19 ele trouxe alguns desafios e grandes ao mesmo tempo. Um deles, o próprio desafio, né, da incorporação de novas tecnologias. Então, todo mundo sabe que aquela portaria do Ministério da Saúde, então, legalizou, enquanto durar a pandemia, né, a telemedicina no seu espectro de teleatendimento e telediagnóstico. Então, isso já é um grande desafio, porque nós, médicos, não tivemos tempo hábil para incorporar essa tecnologia e que hoje ela está sendo importantíssima em vários ambientes de consultório, a gente vai falar sobre isso. Mas não é só esta dificuldade, né? A gente não está tendo só que incorporar uma nova tecnologia como a telemedicina. A gente está tendo que incorporar a telemedicina num cenário que é o Covid-19. Então, para aqueles profissionais que começaram ou vão começar a fazer o teleatendimento
Assim como aqueles profissionais que vão manter o seu atendimento presencial, ele não é o mesmo, né? O presencial está tendo normas de vigilância que têm que ser seguidas, e também na telemedicina, a gente está tendo que lidar com uma medicina cada vez mais enxuta, porque agora, mais do que nunca, a gente tem que pesar muito o risco-benefício de todas as ações em saúde. Então, quando eu peço, por exemplo, um ecocardiograma para o meu paciente, eu tenho que ter plena certeza que aquele exame vai me trazer informações que mudam meu plano terapêutico. Senão, eu vou estar expondo este paciente a um risco desnecessário, porque o Covid-19 nós ainda não temos a principal arma contra ele, que é a vacina. Então, um primeiro desafio, o desafio da incorporação da tecnologia. Um segundo desafio, a gente vai ter que mudar a nossa consulta presencial e aprender a fazer a consulta digital, sabendo que a gente está vivendo num ambiente diferente proporcionado pelo coronavírus. E o terceiro desafio é que todo consultório médico é uma microempresa, né? E que nessa microempresa nós já devíamos usar algumas ferramentas de gestão, mas que muitos colegas ainda não usavam. E agora, com o coronavírus, a gente viu algumas reportagens em que os economistas e o pessoal da área de business está dizendo que todas as empresas foram trazidas a um status de startup. Então, o que significa isso? Mesmo quem já tinha consultório há bastante tempo, mesmo quem já era sócio de alguma clínica, de algum laboratório, de algum hospital-dia, né? O ambiente externo mudou tanto que a gente tem que lidar como se a gente estivesse começando agora. Isso que é o conceito de startup. Startup é aquela empresa que acabou de começar e que a gente lida com um cenário de incerteza, um budget reduzido, quer dizer, uma quantidade limitada de dinheiro disponível para poder investir. A gente precisa ser ágil e muitas vezes a gente precisa contar com inovação. Então, este é o grande cenário, né, que está se desenhando agora para todos nós, e é em cima disso que a gente vai discutir um pouco aqui e que nós acreditamos que usar as ferramentas de gestão podem nos ajudar a fazer tentativas, corrigir alguns erros mais rápido, podem nos ajudar a criar novas modalidades de assistência, ir para novas praças para que a gente possa abrir o nosso mercado, pensar em novos modelos de remuneração. Os novos modelos de remuneração exigem um risco compartilhado, que a gente só consegue medir esse risco entendendo um pouco mais sobre gestão, né? Então, é um pouco disso que nós vamos discutir aqui. Por favor, meu amigo Lucas. Legal, Rafa. Eu acho que trazendo aí um pouquinho aí esse gancho aí da startup, né? E a startup é um momento muito desafiador de uma empresa, né? São aqueles primeiros anos que a gente os primeiros meses que a gente tem que provar um produto viável mínimo, uma prova conceito, a gente tem que conquistar o mercado, tem que mapear quais são nossos stakeholders no setor, o que é valor para cada um, e botar para andar, botar de pé, né? Senão a gente volta aí para o estágio pré-startup e provavelmente não consegue seguir adiante. Então, realmente, esse momento eu acho que tem um paralelo muito grande com o que a gente está vivendo agora, né? Eu acho que, trazendo um pouquinho aqui para a realidade de como as coisas chegaram em Salvador, a gente viveu um primeiro momento assim da necessidade de respostas muito rápidas e estruturadas, né? Então, acho que a primeira fase que veio foi de que forma o coronavírus vai impactar meu negócio, meus clientes, minha força de trabalho e meus business partners, né? Meus parceiros comerciais. E nesse momento, eu acho que foi muito importante você ter competências que um gestor de saúde carrega, né? De tomar decisões rápidas, de pensar em cenários adversos, né? E de entender que talvez, embora naquele momento você não tivesse ainda um problema financeiro, mas que era preciso mapear como é que você ia atravessar a operação, dimensão econômica e dimensão financeira aí ao longo da crise, né? Então, eu acho que
essa preparação, isso que é preconizado lá no Cleveland Clinic, a pessoa que está à frente de um serviço que não tem um pouco desse binômio de enxergar tanto o que é valor do ponto de vista assistencial, mas enxergar também um pouco de outcome, de valor do ponto de vista de business, de financeiro, de estrutura, certamente vai ter ou teve bastante dificuldade de estar tomando essas decisões e estar se movendo nesse modelo de startup aí bastante rápido. Assim como talvez tenha dificuldade no segundo momento aí que a gente vai ter chance talvez de falar aí ao longo da noite, que é a necessidade da gente se tornar mais resilientes ainda do que somos durante essa crise, né? Então, talvez um segundo momento aí, depois da gente ter feito todas aquelas medidas de ajuste, de prevenção de contaminação, de tudo isso, como a gente se tornar resiliente para uma situação adversa que pode durar, que a gente pensou talvez que fosse durar 1 mês e meio, 2, 3, mas que provavelmente vai se estender muito mais e a gente até que a gente tenha uma vacina, que a gente não tem um horizonte aí talvez de 8 meses, a gente, nesse período pelo menos, a gente vai ter uma fase aí do novo normal. Perfeito, meu amigo. E olha só, pessoal, vários termos, né, que o Lucas utilizou são termos do que a gente chama plano de negócio. E aqui, Lucas, eu queria já chamar a atenção para o pessoal que está assistindo a gente, porque a gente tem conversado com vários médicos, né, que estão incorporando já a telemedicina no seu atendimento. Mas olha a diferença que existe, pessoal. Uma coisa é, às vezes você já tinha um prontuário eletrônico, e aí, provavelmente, até a própria empresa do seu prontuário eletrônico entrou em contato com você, ofereceu uma extensão de produto, que é a telemedicina, né? Como eu disse, isso por si só já é um desafio, porque a gente tem que aprender como usar aquela plataforma, como fazer um atendimento usando o que a gente chama de propedêutica não presencial, porque nós não vamos poder ter o exame físico, né? Explicar para o nosso paciente toda essa limitação, colocar lá do ponto de vista jurídico, né, um termo de consentimento. Quer dizer, tudo isso por si só é um desafio. Agora, Lucas, o que acontece? Se o médico simplesmente plugar essa ferramenta e começar a atividade do seu consultório, ele vai perder muito do potencial que essa ferramenta tem para ajudá-lo e ajudar os seus pacientes. E que isso é uma das coisas que o plano de negócio ajuda você a fazer. Por quê? Porque se eu tenho lá o meu pool de pacientes num consultório de cardiologia, tem parte desses pacientes que a telemedicina vai funcionar de uma forma excelente. Ela vai se encaixar perfeitamente. Agora, tem um pool de outros pacientes que não vai dar certo. Ou pela característica do paciente, eu quero dizer em relação a acesso a um paciente que a gente sabe que vai conseguir usar essa tecnologia, ou até por condição da própria doença que ele tem, né? Então, isso por si só, pessoal, já é uma justificativa para a gente entender um pouco mais sobre essa parte de gestão e, em especial, essa ferramenta que a gente chama de plano de negócios e que dela vai vir o plano estratégico. Então, em outras palavras, uma coisa é plugar a telemedicina, a outra é você levantar o seu perfil epidemiológico, ter ideia dos pacientes que você atende, quais daqueles pacientes você sabe que a doença exige que ele venha numa consulta presencial, quais daqueles pacientes você consegue manter o contato por telemedicina e você vai estar entregando valor para esse paciente, né? Quais destes pacientes você sabe que vão ter dificuldades de acesso? E aí vem o estudo do que é fazer telemedicina, porque não existe uma obrigatoriedade de você se comunicar por vídeo com esse paciente. Existe uma obrigatoriedade da gente seguir as normas do Conselho Federal de Medicina, de ética numa consulta médica. Então, você garantir com segurança a identidade do paciente, mas existem outras ferramentas para aqueles pacientes que não têm acesso a essa tecnologia. De qualquer forma, esse é um primeiro item só que faz com que a gente pense que algo novo, algo que vários médicos já estão utilizando, né? Mas uma coisa é utilizar, a outra é utilizar com planejamento, certo, Lucas? O que você acha?
Perfeito. Enquanto você estava falando, eu estava pensando um pouco, né? A gente aqui na Flórida, a gente termina fazendo mais atendimento presencial, mas a gente está usando para as reuniões familiares. E como tem sido importante nessa ferramenta da tecnologia, não necessariamente a telemedicina, mas a comunicação aí com a família, e eu estava pensando um pouco na dimensão de um consultório, né? Se você consegue pensar de uma maneira um pouquinho estruturada, né, e entender o que é importante para cada um de seus clientes, eu acho que se hoje eu estivesse fazendo consultório de cardiologia, ou se eu fosse atendimentos de fisioterapia, do que fosse, eu tivesse um público de idade diversa, talvez eu dividiria esses pacientes por faixa etária e pediria para minha assistente ou minha secretária dedicar um tempo de antemão para cada uma dessas pessoas para testar a ferramenta. Eu acho que quem teve filho aí teve uma experiência de como foi o contato dos netos com os avós a primeira vez, né? E como arranhou a lataria ali, né? Ligar um Zoom, um Skype e tal, e como é que foi. E como isso pode ser frustrante para alguém se ele tem um primeiro encontro que é super importante, a consulta com o médico, e ele não consegue conectar e aquilo não otimiza tempo, nem e pode ser frustrante de ambos os lados, né? Então, você tentar pensar isso de uma forma estruturada, quem é meu público, conhecer um pouco ele, entender o que é valor para ele, e de repente você dedicar, olha, para os pacientes que eu tenho com 60 a mais aqui, minha secretária vai gastar 10 minutos fazendo um teste do software antes. Para os que são 80 a mais, a gente vai gastar 20 minutos, e vai fazer duas vezes para que não corra o risco de, no momento da consulta, dar errado, né? Então, você trazer tanto a sua competência como um bom médico, mas tentar planejar um pouco de antemão isso e entender quais são os impactos disso em seu negócio, né? Talvez você precise no D0 instalar uma banda larga muito mais veloz do que você tem hoje no consultório, né? E estar mapeando isso com antecedência. Como isso é importante do que você começar a fazer de qualquer jeito e depois, né? E aprendendo. Perfeito, perfeito, Lucas. Pessoal, olha só, esse conceito que o Lucas acabou de falar é aquilo que a gente disse que nas startups a gente chama de tentativa, erro e aprendizagem, né? E um produto mínimo viável. Então, olha que interessante a fala do Lucas, pessoal. Realmente, ao invés de você já iniciar o jogo, né, Lucas? Do tipo, olha só, estou atendendo telemedicina, aqui está o meu contato, e de repente começam a chegar pacientes em que você está no começo desse teste, realmente podem ter aí alguns problemas que a gente poderia ter mapeado antes e já ter criado um plano de contingência, um plano B. Então, realmente, essa sugestão do Lucas, né? Poxa, vamos pegar aquele pool de pacientes, fazer um teste. Esse teste você nem vai chamar de consulta, porque como ele comentou, alguém pode estar te ajudando. Então, às vezes, alguém do teu consultório, assistente, uma secretária, e nesse teste ela vai aprendendo, né? Como é que foi, se aquele paciente teve condições, se não teve, ela já converte para o telefone, procura entender. E eu vou dizer mais, pessoal. As próprias empresas de tecnologia estão fazendo exatamente isso com a nossa experiência. Por quê? Vamos lembrar que a telemedicina já existe no Brasil como lei desde 2002, ok? Em 2002, foi aprovado médico a médico, as interconsultas, tá? Segundo as opiniões, o apoio de especialistas a médicos generalistas. Isso foi em 2002. Aí, em 2013, veio a teleradiologia, né? Por causa dos arquivos digitais, o PACS. Então, a imagem ficou digitalizada e, em 2013, os radiologistas, então, puderam dar laudos à distância. Aí, em 2018, o Conselho Federal de Medicina tentou atualizar as leis de telemedicina, né? Todo mundo lembra desse episódio, né? Claro, tudo mudou, né, pessoal? Tudo mudou. Em 2002, a gente pensar que não existia smartphone, né? E em 2018, 70% da população do Brasil tem smartphone com acesso à internet. Claro, de diferentes capacidades, mas tem. Então, o Conselho Federal de Medicina atualizou essa lei em 2018, mas ela foi revogada, né? Ela foi retirada porque tinham muitos pontos de discussão da classe médica que não estavam muito bem resolvidos. Agora voltou. E por que eu falei todo esse histórico? Porque olha só, Lucas, tinha empresas que já utilizavam telemedicina, mas que faziam essa consulta médico-médico ou só para dar orientação
cerca de 600 atendimentos por dia, né? Essas empresas, agora, com a situação do Covid-19, passando a fazer mais de 1.000 consultas por dia, e algumas vezes 5.000 consultas por dia, né? Algumas dessas empresas servem grandes populações. Então, isso também vai acontecer, né? A nossa experiência junto com as ferramentas vai ajudar essas empresas de tecnologia saber também se a tecnologia que eles estão criando suportam todo esse atendimento. Então, isso que o Lucas comentou é exatamente esse conceito de startup que a gente está falando, pessoal. A gente vai testar, a gente vai errar, a gente vai corrigir até que a coisa caminhe. Outro ponto importante, Lucas, que é legal lembrar, né? Os órgãos reguladores e várias operadoras de saúde e vários médicos, eles já aceitaram o conceito de que o valor que a gente pode cobrar numa consulta vai ser o mesmo numa consulta presencial. Porque o médico é remunerado pela responsabilidade que ele assume em traçar uma hipótese diagnóstica e um plano terapêutico. Nós somos pagos pela nossa consulta médica, independentemente se ela foi feita presencial ou mediada por tecnologia. Então, será que aí não vale a pena mesmo a gente ter muita segurança até começar a telemedicina e até ser remunerado por ela? Então, nesse sentido, né, Lucas, que vale a pena a gente ter essa atenção às coisas que o mundo dos negócios pode nos trazer e nos ensinar, né? Perfeito, Rafa. E acho que a telemedicina, sem dúvida, é talvez aí das dimensões aí que vai ser mais acelerada e que já foi, né, de fato, com a questão da epidemia do Covid. Mas pegando o gancho da telemedicina e pensando um pouquinho até além, né, da questão só médica, mas que momento assim fantástico do ponto de vista de inovação que a gente vive, né? Se por um lado a gente tem uma crise super indesejada, tudo isso, mas quanta coisa vai precisar ser reinventada nesse novo normal, né? Quanto importante vai ser nesse momento os profissionais de saúde eles terem uma competência de resolução de problema, né? De problem solving, de estruturar e terem competências estratégicas para estar montando, né? Provavelmente assim nada vai ser exatamente como era antes, ou muito poucas coisas vão ser, né? As relações de governo com empresa, de empresa com sociedade vão mudar. Provavelmente as pessoas não vão, ou pelo menos numa fase inicial, não vão tomar o risco de estarem aglomeradas em salas de espera ou fazendo procedimentos que não sejam necessariamente essenciais, né? Além das questões regulatórias, seja de lockdown, do que for, existe já alguns países europeus onde você não teve um decreto oficial, por exemplo, do lockdown, mas você vê que o fato da preocupação com a doença, como aquilo pode ser, inclusive, mais regulatório do que qualquer norma do governo, né? Então, praticamente, a gente está num momento aí, assim, de reinvenção completa, né? Recentemente, eu conversava com um colega, minha esposa dele, dermatologista, pensando em novas entregas ou em novas coisas para serem feitas dentro dessa possibilidade do novo normal, e a gente pensa aí para como cada uma das especialidades ou cada uma das funções dentro de saúde, né, não só os médicos, mas vão ter chance de estar fazendo entregas muito diferentes e vão precisar ter um pensamento um pouco analítico, entender um pouco o que é que muda, entender quais são as dimensões. As empresas provavelmente, se já se tinha uma discussão além do lucro, né, agora vai se ter ainda mais uma discussão de lucro, pessoas e planeta, né, do papel social das empresas e como vai ser importante, no meio dessa disrupção toda, estar encaixando tudo isso e estar estruturando qual vai ser o papel, a função de cada um de nós nesse novo normal. Perfeito, Lucas. Olha, Lucas, você tocou num ponto que eu acho muito legal de todo mundo refletir, que é o movimento no consultório dos médicos, né? O movimento no consultório dos médicos, claro que nesses meses, final de março, abril e maio, diminuiu muito, tá? Diminuiu muito em algumas especialidades, né? A gente sabe que alguns médicos fecharam o consultório, perfeito, outros já reabriram, mas com um movimento que caiu muito. E ele vai cair, na verdade, por vários motivos, né? E o Lucas comentou algumas coisas que vale a pena a gente conversar pelo seguinte. Um dos motivos
pelos quais o movimento do consultório vai cair é porque os próprios consultórios tiveram que adequar o seu atendimento presencial às novas normas de vigilância sanitária, né? Quer dizer, a gente tem que evitar o aglomeramento na sala de espera, então os médicos estão esparçando suas consultas, tá certo? Então, vamos pensar da seguinte forma: só o fato do fluxo do nosso consultório ter que ser diferente já é um motivo pelo qual a gente vai atender menos pacientes por dia, por mês, e por conta disso o movimento vai diminuir de consulta e de procedimento. Outro motivo. O motivo é que muitos procedimentos, né, que a gente sabe que provavelmente podem aguardar, vão ser postergados, tá certo? Então, de novo, a importância da gente ter um plano de negócio da nossa especialidade. Você conhecer os seus pacientes, quem pode esperar com segurança e quem você precisa conversar, precisa compartilhar o risco e realmente realizar o procedimento agora, nesses próximos semanas ou meses. E um terceiro, que é o que o Lucas comentou, é o próprio comportamento social. Então, algumas pessoas vão optar por aguardar para realizar alguns procedimentos. Então, até pegando uma pergunta do Gabriel Pereira, né, que mandou aqui na nossa sessão de perguntas e respostas. Ó, Lucas, como que as clínicas, hospitais e operadoras vão acabar se preparando para essa demanda, né, que está realmente represada por conta do Covid, né? O que a gente acredita é que um dos cenários possa ser, né, agora, nesse momento, por esses motivos que eu comentei, realmente os consultórios diminuíram muito o seu movimento, tá? Parte dessa demanda vai vir, mas muito provavelmente, Gabriel, ela não vai estourar como no começo muitos médicos comentavam, né? Que agora a gente está fazendo pouco, mas logo, logo vai vir tudo de uma vez. Até porque a gente tem que lembrar que o Covid-19 trouxe uma fortíssima crise econômica. E na crise econômica, as pessoas perdem emprego, então elas perdem plano de saúde, né? De novo, Lucas, uma outra coisa que a gente discute muito no nosso curso é a cadeia de saúde, Gabriel. Então, o que acontece? 70% das pessoas no Brasil que têm plano de saúde, eles são dados pelas empresas. Então, quando a gente tem uma crise na economia, infelizmente, as pessoas perdem emprego. Perdendo emprego, eu tenho menos vidas na saúde suplementar. Então, isso por si só vai acabar compensando um pouco essa demanda, né, que está agora muito reprimida, né? E um outro ponto é realmente essa escolha social, né? E aí vem um outro elemento do plano de negócio, né, Lucas? Que é nós, médicos, temos lá o nosso consultório, mas está dentro do plano de negócios você identificar os seus parceiros chaves. Então, no momento que você começar a levar de novo o seu movimento para dentro dos hospitais, para o centro cirúrgico, quem é o hospital que você vai eleger, ou quais os hospitais que você vai eleger como um desses seus parceiros principais. Por quê? Todo o cuidado que nós vamos ter no nosso consultório, né, estimulando todo aquele fluxo livre do Covid, a gente vai ter isso do nosso parceiro também, que é o prestador do hospital. Então, olha que importância, né, a gente tem que dar nesse relacionamento que nós temos com os hospitais que, em geral, nos ajudam a assistir os nossos pacientes, né? E aí o Lucas, né, que não só é presidente de um hospital, mas ele fundou esse hospital, né, Lucas? Falar um pouco desse desafio real, dessa parceria, né, com os médicos, com o setor de saúde, para que a gente consiga entregar essa assistência, né? Sim, sem dúvida é um momento aí de quase de reinvenção, né? De revisitar o que foi feito até agora e de tentar se posicionar de uma forma diferente. No momento imediato, assim, as operadoras nesse momento devem estar fazendo bastante caixa, né? Porque o cancelamento dos procedimentos eletivos no momento inicial, isso reduziu muito a demanda, né? Então, os hospitais caíram muito o número de procedimentos, mas logo ali na frente, como o Rafael falou, o medo da inadimplência ou do downgrade de planos vai ser uma coisa assim muito forte, né?
qual é o potencial de planos mais populares, como a App Vida, nesse novo cenário que a gente vai ter, talvez seja uma das coisas que a gente vai ver aí nos próximos anos, né? Então, realmente é muito desafiador. É muito importante nesse momento aí, como você falou, Rafael, você ter mapeado quem são os tomadores de decisão nessa cadeia sua, né? Então, no caso da gente, que é um hospital de transição, o convênio, ele é um cliente meu, né? É um stakeholder. Ele me encaminha o paciente, ele é responsável pelos pagamentos e eu tenho que entender o que é valor para ele nesse momento. O médico assistente, ele é um cliente meu e eu preciso entender o que é importante para ele naquele momento e provavelmente é que ele facilite o fluxo do paciente dele para cá. Uma coisa que a gente tem aqui reconstruído praticamente durante essa crise é a possibilidade dos pacientes serem internados na Florence sem precisar passarem por um hospital de alto custo, custarem mais para o operador e depois virem para cá, né? Então, pacientes que não têm indicação de leitos de terapia intensiva ou que não querem ir para um hospital geral por ser um hospital que tem pronto-socorro por uma maior chance de contaminação por Covid, a gente tem recebido mais esses pacientes de uma forma direta para casa, mas olha só o que isso envolve. Parece uma coisa relativamente simples, mas não é. Envolve meu parceiro médico ele entender que esse fluxo é factível e até algum momento atrás ele era muito mais difícil. Envolve o entendimento da operadora que isso pode ser um ganha-ganha-ganha, né? E ela precisa estar seguro. Envolve eu dar transparência para as ações que eu estou fazendo aqui dentro, no sentido de mostrar que a gente está tentando ser o mais seguro possível dentro de uma população de alto risco, né? Então, é muito importante, esse é um paralelo que vale não só para os hospitais, mas vale para o consultório, para quem atende outras especialidades, seja fono, seja físio, mas entender quem é que está envolvido nessa cadeia e o que é valor para cada uma dessas pessoas, né? Para os hospitais, por exemplo, gerais, a gente tem já alguns comunicados prontos para a gente disparar nos momentos certos, né? Falando, olha, a gente sabe que vocês estão num extremo estresse de leito de UTI, né? Que é a previsão que isso aconteça em algum momento. A gente acha que o papel da gente social, onde a gente mais consegue ajudar a indústria, é recebendo pacientes desse perfil. Pacientes já na fase fora de viremia com sequelas de Covid, né? A gente tem estudos já hoje do Reino Unido, provavelmente de 5 a 10% desses pacientes pós-agudos, eles vão precisar de uma reabilitação intensiva. E a gente receber pacientes de cuidados de fim de vida que não conseguiram ir para casa por algum motivo. Mas perceba que isso envolve a gente sentar junto com as lideranças, pensar antecipadamente como é que vai ser logo ali na esquina, pensar o que é que mudou nesse momento, né? E de que forma isso está influenciando a rotina ou a expectativa de cada um dos envolvidos nessa cadeia, né? Olha que dado interessante, Rafa, que a gente fez aqui e falando um pouco sobre esse tema. A gente, desde o começo de março, a gente foi super rápido nas medidas e foi muito restritivo. Então, no dia 20 de março, a gente já tinha determinado aqui na Florence que a gente não permitia a entrada de visitas, e isso tem muito a ver com a nossa proposta de valor, salvo em raras exceções em pacientes na fase final de vida, e que os acompanhantes deveriam ser trocados uma vez por semana. Eles ficariam internados aqui com os pacientes, e a gente, claro, que olharia exceções à parte, mas essa era uma regra by default que todo mundo tinha que cumprir. E ao final de um mês a gente fazendo isso, e a gente comunicou tudo isso para os pacientes e familiares com cartas, com comunicados, e o porquê da gente estar fazendo isso e falando, olha, esse é nosso melhor esforço para que você fique o mais seguro possível aqui dentro. A percepção que a gente teve dos pacientes que tiveram alta ou que os familiares faleceram aqui, no NPS, isso não foi percebido como uma pior experiência. Olha que legal, né? Uma coisa que aparentemente seria super negativa, né? Mas a gente ter comunicado com transparência, a gente ter antecipado por que estava fazendo isso as pessoas se sentiram de alguma forma cuidado, mesmo num momento super adverso, né? Então, como é importante estar antecipando e pensando nessa rede aí de relacionamento que a gente constrói dentro da indústria de saúde. Com certeza, Lucas, sabe? E isso me faz lembrar que quando, Lucas, a gente está fazendo o exercício, né? Dentro, por exemplo, desse curso de gestão, quando a gente está fazendo um exercício de mapear quem são nossos clientes, claro que o nosso maior cliente é o paciente, pelo qual todo mundo aqui estudou, se formou. Mas tem vários outros clientes, porque para negócios, a definição de cliente é todo mundo que eu me preocupo em gerar valor. Então, como o Lucas deu exemplo, né? O paciente é o nosso maior cliente, mas o familiar ou acompanhante, ele é um grande cliente. Um médico, né, assistente, dono do caso,
é um grande cliente. O hospital, a operadora de saúde. Então, isso muda um pouco, porque quando você consegue admitir algumas dessas pessoas como seus clientes, automaticamente você tem que pensar o que você está fazendo para entregar valor para cada uma delas. E muitas vezes são coisas diferentes, né? Lucas, olha que interessante essa outra pergunta também, né? Qual é o impacto da telemedicina no atendimento do pronto-socorro no mundo pós-pandemia, né? Foi a Cristiana que mandou. Cristiana, olha só, na verdade, o grande impacto dos pronto-socorros, né, começaram com o próprio Covid, porque se você for classificar entre os ambientes que você tem risco de contrair a infecção, né, os hospitais estão quase no topo dessa lista, né, que realmente é um ambiente de muito risco de contrair infecção. Por isso que vários hospitais estão tomando a iniciativa de separar completamente o fluxo, né, dos pacientes, estabelecendo áreas que eles estão chamando de COVID-free. Então, elevadores diferentes, área diferente, até o staff diferentes. Nem o pessoal que vai coletar um exame laboratorial pode ser o mesmo, para realmente não cruzarem, né, nada com relação ao fluxo, ok? Mas, voltando para a tua pergunta, quando o Covid apareceu, o medo das pessoas de ir até o hospital, e esse é um medo totalmente justificado, fez com que aquelas fichas do pronto-socorro, azuis e verdes, sumissem. Então, para todo mundo que está ouvindo a gente compreender a mesma linguagem, né? No pronto-socorro, a gente usa o protocolo de Manchester para estratificar o risco dos pacientes. Aqueles pacientes classificados como azul e verde são os de mais baixo risco. E esses pacientes sumiram de vários pronto-socorros, né? Por quê? Porque realmente eram pacientes que muitas vezes iam no pronto-socorro porque sabiam que seu problema ia ser resolvido, mas que não estavam com urgências nem emergências. E esses, Cristina, começaram a usar muito a telemedicina. Daí a importância. Olha que legal a gente estudar gestão, estudar business e saber fazer um plano de negócios. Pode ter certeza que esse movimento nunca vai voltar ao que era antes do Covid. Então, se você pegar um histórico de um hospital, de quantas fichas azuis e verdes ele atendia, isso caiu 90% agora com o Covid, mas nunca vai voltar ao que era. Por quê? Porque muitos desses pacientes experimentaram a telemedicina e tiveram o valor com a telemedicina. Então, vamos supor que um hospital, né, quisesse verificar no ambiente do pronto-socorro qual o impacto do perfil epidemiológico, até o impacto financeiro que isso vai gerar, é dentro dessas fichas que a gente sabe que vão acabar saindo, né, não estando mais no pronto-socorro. O que, de certa forma, é até bom, né? Porque o departamento de emergência vai seguir mais aquilo que é a grande missão dele, aquilo que é valor para ele, né? Tem uma outra pergunta aqui, olha, que fala sobre o registro da teleconsulta, né? É o Paulo Meirelles. Paulo, então olha só, que ele está falando sobre a proteção jurídica e assim por diante. Então, Paulo, olha só, o que o Conselho Federal de Medicina tem defendido muito, né? Tem uma das maiores autoridades no Brasil, que é o Dr. Chau, da Faculdade de Medicina da USP, né? Toda oportunidade que eu tenho de ouvir esse professor falar, eu tento ouvir, mas o que todo mundo está discutindo é o seguinte, né, Paulo, olha só, todo o seu cuidado de ética médica e de proteção jurídica que você sempre tomou, aprendeu a fazer, né, para consulta presencial, ele é exatamente o mesmo para consulta mediada por tecnologia, né, que no caso vai ser a telemedicina. Então, como é que funciona isso? Qual era o seu cuidado no atendimento presencial, né? Garantir aquela identificação do paciente, o sigilo do dado, a guarda do dado. Então, na telemedicina, é a mesma coisa. Você tem que ter instrumento para você ter certeza de quem é o paciente e o paciente ter certeza de quem é você. Você tem que ter um instrumento de registro dessa consulta que vai ter que ficar guardado. Ah, então é obrigatório usar o prontuário eletrônico? Também não. Você pode fazer um prontuário como você fazia na consulta presencial, mas a regra é a mesma. Ele vai ter que ficar em guarda, ele pertence ao paciente se um dia for solicitado, e ele pertence a você que fez o atendimento. É que
Claro que quando a gente fala de telemedicina, teleatendimento, existe um combo de tecnologia que ajuda muito, né? Que às vezes é uma plataforma de vídeo juntamente com um prontuário eletrônico e que depois do final da consulta até te permite fazer um receituário médico, né? E que vem um outro ponto aqui também, pessoal. A receita médica, ela não deve ser digitalizada, né? O que é isso? Eu não posso fazer uma receita, tirar uma foto e enviar para o paciente. Isso seria uma receita digitalizada, tá? A gente tem que fazer um receituário médico através de uma certificação digital, que é uma autorização para a gente assinar documentos à distância. Existem entidades certificadoras. Então, de novo, né? Nada disso é obrigatório, a plataforma, o prontuário eletrônico. É que esse combo de tecnologia te ajuda nessa situação. Então, por isso que ele é tão falado dessa forma, né? Meu amigo Caio. Doutor Rafael, doutor Lucas, que rica essa discussão, né? Essa troca de experiência é muito bacana e com certeza provoca os nossos ouvintes a pensar em como fazer diferente nos negócios deles, nas rotinas deles. E baseado nisso, eu gostaria de fazer uma provocação. A gente conversou um pouco sobre algumas temáticas de alinhamento e eu queria trazer à tona, né? Muitas vezes, quando eu converso com profissionais da saúde, ainda com modelos tradicionais no convívio, na gestão das suas empresas, dos seus negócios, de uma maneira geral, a gente percebe uma tendência, uma descrença dos modelos mais modernos de gestão, de trazer indicadores para tomadas de decisão mais rápida, um ponto que o Lucas trouxe de extrema importância, falando inclusive que uma crise como essa do Covid, ninguém planeja e muda todo o cenário. Para que adianta a gente traçar, fazer um planejamento estratégico, mapear essa cadeia de valor, essa cadeia de stakeholders e trabalhar com essas situações se de repente tudo muda do dia para a noite? E aí eu gostaria de pedir para que vocês comentassem, Dr. Lucas, a respeito da como conhecer a cadeia de saúde, como conhecer indicadores do negócio e o que agrega valor. Ajudou na velocidade de reação no cenário Covid, né? Como vocês conseguiram se adaptar? Você trouxe um pouco da ótica para o mercado com visão ao cliente, mas eu queria entender um pouco da ótica do negócio em si, né? O que permitiu, quais indicadores, o que você percebia dentro do que você traçou que o impacto direto daquilo precisava de uma reação e conversar com fornecedores, conversar. Você falou um exemplo claro, né, sobre as máscaras cirúrgicas, que custavam por volta de 10 centavos, de repente o insumo fundamental aumenta disparadamente o preço, como tratar esse tipo de situação. E Rafael, de uma outra vertente, trouxe a situação de consultórios Covid-free. E não adianta você falar isso, mas não mapear quem são seus parceiros e são seus fornecedores e garantir que eles também estejam aderentes a essa política. Então, antes de iniciar um número grande de perguntas que a gente tem aqui, eu gostaria de fazer essa provocação e escutar de vocês esses comentários. Por favor, Lucas, meu querido amigo, você primeiro. Legal, vamos lá. Se eu esquecer, Caio, me lembra de voltar aí numa pergunta da Érica sobre NPS no final, tá bom? Bom, um pouco do que você falou, Caio, sobre essa sensação de que, nossa, eu vou planejar, eu vou fazer um planejamento estratégico, eu vou tentar executar, mas vem o Covid, muda, eu mudo no começo da crise, eu mudo depois, eu mudo mais uma vez. Eu diria que essas mudanças rápidas nesse cenário que a gente está vivendo, eles são quase que um sinal de vitalidade estratégica ou de liderança. Quem não está revisitando sua estratégia hoje, pelo menos a cada 15 dias ou 30 dias, talvez não esteja prumando o barco aí para o lugar certo, porque as coisas têm sido muito dinâmicas, né? A gente pegar 2 meses atrás, a gente tinha um cenário que o pico em São Paulo seria no final de março, na Bahia talvez no meio de abril, e a gente está indo aí para o meio de maio, caminhando ainda para isso, né? Então as coisas mudam muito, tanto no horizonte de tempo quanto nas previsões iniciais. A curva, ao contrário de muitas projeções que a gente vê, não é uma curva gaussiana simétrica, né? Você assumir uma curva gaussiana quer dizer que as pessoas vão sair de lockdown exatamente na mesma velocidade que entraram, e isso nem sempre é verdadeiro, né? O sentimento do otimismo é completamente diferente. Então, você conhecer a fundo o seu negócio, você entender
quem são esses clientes, ter isso mapeado e você está se perguntando quase que constantemente o que é valor, o que é que mudou para cada um deles para essa tomada de decisão, isso é muito importante. Então, acho que um ponto de saída é você entender realmente quem é seu cliente. Muitas vezes, dentro de saúde, é o que a gente chama de uma venda complexa, né? Você tem um cliente que você precisa entregar valor, mas às vezes não é ele que assina o cheque depois, é às vezes um convênio, mas quem te encaminha é um colega seu, mas um outro colega que encaminhou pode ser o que a gente chama de um gatekeeper, né? Ou alguém que falou, olha, não vá para fulano, para Beltrano. Então, entender como é que isso acontece, como é que essas coisas acontecem é muito importante. Eu me lembro aí, vou falar para você de uma perspectiva estritamente assim, talvez clínica, mas a primeira vez que eu, enquanto médico, fui perguntar ou eu fui ler alguma coisa de como o paciente que entrava na porta do consultório me avaliava, eu estava na residência, lá no INCOR, junto com o Rafael. Então, eu passei 6 anos de minha faculdade, mais 2 de residência de clínica, mais 1 de residência de cardiologia, onde eu não li nada a respeito de como as pessoas me avaliavam. Quais eram os pontos de contato que eu não podia deixar de ter numa consulta, né? Então, começar a fazer esse exercício de tentar entender um pouco na perspectiva do outro, o que é importante, é fundamental. E depois você ter essa agilidade mesmo de tomada de decisão. É um momento que é preciso tomar decisões rápidas, é preciso você estar com um olho muito grande na equipe, ter certeza que está todo mundo com o olho na bola, está acessando sua rede de apoio ali dentro do seu ambiente, questões que não são necessariamente profissionais, mas que influenciam muito. Então, assim, no começo da crise, pelo menos eu me assegurei que com as pessoas que são meus reportes diretos, eu tive uma conversa de 1 a 1 do tipo, como é que está você? Com quem é que você mora? Como é que está a sua casa? Como é que estão as coisas? Imagina como é que está alguém que mora com 2 avós em casa, que está sofrendo pressão para sair de casa. Então, é importante você ter tudo isso mapeado, tanto no ambiente interno quanto externo. Falando um pouquinho aí da parte de suprimento que você trouxe, é um momento assim muito desafiador. A gente está tendo quebra de muitos paradigmas. Provavelmente a gente vai ter indústrias no futuro com outra perspectiva de supply, de fornecimento. As indústrias locais, a autossuficiência vai estar muito mais voltada. As políticas de incentivo do governo vão estar olhando um pouco isso. Provavelmente hospitais, consultórios não vão mais estar confortáveis de dependerem tanto de insumos externos, né? Um paralelo, uma coisa super interessante que eu vi hoje, viu, Rafa, falando um pouco de como as empresas são avaliadas, né? E sempre se fala em valor econômico, em saúde, em entrega para a sociedade, mas provavelmente vai surgir uma outra dimensão de avaliação de empresas que se chama resiliência. E isso vai ser tão importante quanto um resultado financeiro. Talvez alguém olhe para uma empresa que dá um resultado financeiro de 10x e fale, olha, tem uma empresa que dá um resultado de 2x, mas que ela não depende de nenhum insumo externo, que na minha avaliação de resiliência, essa empresa ela é muito mais atraente para o mercado. Então, vão ter muitas mudanças do ponto de vista de cadeia, de supply, de tudo isso. Como é que a gente tem trabalhado isso aqui internamente? A gente fez um mapeamento do que era mais escasso no mercado, traçamos 3 cenários, um cenário default, que era o que estava acontecendo basal, um cenário arrojado intermediário e um cenário extremo. E a gente definiu antecipadamente o que é que disparava cada um desses cenários, né? Então, minha coordenadora de suprimento, ela sabia que se a gente disparasse um cenário onde a gente tinha o uso de EPI de máscara, mais de tantas máscaras por dia, ela estava autorizada a comprar máscara por um preço muito acima do que a gente estava procurando no mercado. Enquanto eu estava navegando naquele cenário que me dava uma margem de 60 dias, que foi o que eu estimei aqui dentro de segurança, a gente estava buscando um objetivo de preço que a gente às vezes demorava 15, 20 dias para conseguir fazer uma compra, né? Agora, imagina a pessoa que não fez esse planejamento e que chegou 1 semana antes de terminar as máscaras e falou, eu preciso comprar máscara hoje, no preço que tiver no mercado, né? Então, olha como é importante você pegar e você fazer uma gestão de suprimento, você pensar em cenário, você antecipar gatilhos, né? Enquanto profissionais de saúde, a gente não foi treinado e não é habitual da gente antecipar decisões. Você tomar decisões em cima da hora é muito mais difícil do que você tomar decisões antecipadamente e definir o que é que você vai fazer para disparar essas decisões, né? Então, mais uma vez, assim, um momento muito rico assim, para estar testando essas competências que fazem parte aí do curso oferecido aí por vocês na Santa Casa. E eu acho que esse momento vai trazer ainda, vai levantar ainda mais a importância de você ter
competências não tradicionais, vamos chamar assim, na área de saúde. Perfeito. Puxa, Lucas, olha, pessoal, eu queria reforçar um negócio que o Lucas falou, né, que o Lucas falou, e eu concordo, Lucas, assim, 100%, que a partir de agora, por causa do Covid, as pessoas vão realmente notar empresas que têm um maior grau de resiliência, pessoal. Resiliência, só para todo mundo lembrar, é aquela propriedade da física que um corpo tem de se deformar e voltar ao seu estado original. E que a gente usa esse termo, né, se referindo ao fato de que a gente, como empresa, ou até como pessoa, né, Lucas, pode sofrer uma pressão muito forte e a gente tem a capacidade de não quebrar, de não deformar e depois retornar ao nosso status original. Inclusive, Lucas, eu concordo totalmente, isso vai ser uma característica das empresas, mas vai ser uma característica também, pessoal, dos profissionais de saúde, tá? O pessoal está discutindo muito há bastante tempo o burnout dos profissionais de saúde, a pressão dos profissionais de saúde, e tem um termo que todo mundo está falando agora do Covid, que existe o post-traumatic disorder, né? Que é o estresse pós-traumático, por conta desse cenário horrível que a gente está vendo dentro dos hospitais que estão cuidando de Covid, tá? Mas existe também, Lucas, a possibilidade de líderes ajudarem esses profissionais a ter uma coisa chamada post-traumatic growth, que é um crescimento pós-estresse, né? Que é defendido por um autor, pessoal, chamado Martin Seligman, que ele publicou isso na Harvard Business Review, que é uma revista de gestão famosíssima. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é o seguinte, da provocação do Caio. Pessoal, plano de negócio e plano estratégico, tem um livro que fala que estratégia é igual jazz. Por quê? Você tem um plano desenhado, mas você tem uma série de improvisos que você precisa fazer no meio do caminho, tá? Plano de negócio, gente, não significa que você vai escrever aquilo no mármore e ele é imutável, mas ele é o primeiro passo para que você tenha essa resiliência que o Lucas falou, né? Olha que legal, Lucas. E aí pegando um gancho para o curso também, olha, um dos livros que a gente diz que é um livro de estratégia é um livro chamado Arte da Guerra, tá? Arte da Guerra. É um livro considerado de estratégia. E tem uma partezinha do Arte da Guerra que ele fala assim, gente, se um general conhece o seu exército e conhece os reinos que ele vai lutar, ele não deve temer nenhuma batalha. Se um general conhece bem o seu exército e não conhece muito os reinos que ele vai lutar, algumas batalhas ele vai ganhar, outras vai perder. Agora, se um general não conhece o seu exército e não conhece nenhum reino, é impossível ele ganhar qualquer batalha. Trazendo para o mundo dos negócios, gente, é para isso que serve plano de negócio. Plano de negócio é para nós conhecermos a nossa empresa e o nosso setor. Então funcionaria mais ou menos assim. Se eu conheço de verdade a minha área, a minha empresa, o meu hospital, o meu consultório e eu conheço o ambiente externo que está vindo com todas essas dificuldades, a gente não deve temer a guerra que todo mundo vai ter que lutar. Agora, no pior cenário, quando você não conhece o teu meio externo e não conhece a sua empresa, é impossível a gente conseguir vencer ou ter a resiliência que o Lucas falou, tá? Então, o que a gente faz no nosso curso é dar ferramentas para construção de plano de negócio, para construção de plano estratégico. São ferramentas usadas nas melhores escolas de gestão do mundo, né? Ferramentas simples, né, Lucas? Ferramentas que a gente consegue, pessoal, dividir o negócio da gente em 9 blocos diferentes. A gente conhece o nosso cliente, a gente estuda o que é valor para esse cliente, canais e ações de marketing, ações de relacionamento para que você ganhe clientes e fidelize clientes. Aí a gente estuda os recursos todo que eu preciso, as atividades que eu vou criar esse valor, os meus parceiros, os meus custos e os meus ganhos, as minhas receitas. 9 blocos para que a gente conheça intimamente o nosso negócio e aí, como o Caio falou, até consiga fazer a decisão de montar um fluxo COVID-free, um consultório COVID-free. Quer dizer, que essa, no final das contas, vai ter que ser uma definição, né? O lugar onde a gente trabalha, seja um pronto-socorro, seja um consultório, ou uma UTI,
ou um hospital dia, vai acabar tendo uma grande divisória, né? Que vai ser voltado para pacientes com Covid ou o contrário, voltado para todos os outros pacientes que precisam do atendimento. É impossível a gente fazer esse mapeamento sem ter feito um plano de negócios primeiro. Certo, Caio? Você ficou no mudo, meu amigo Caio. Com o microfone fechado, desculpa. É muito interessante a gente trazer essa discussão à tona e o que eu fico feliz no grau de profundidade é que a gente junta a experiência prática, a academia e uma didática fantástica para expor essas situações. Abrindo aqui as perguntas, a pergunta da Érica sobre NPS está aqui, Lucas, eu não deixarei de fazer, porque é uma pergunta bastante interessante, mas começando pela pergunta da Vivian, ela pergunta o seguinte: antes do novo normal chegar, ainda nesse contexto de crise atual, qual seria o principal aprendizado na área de gestão que esta pandemia te trouxe? Uma pergunta direcionada tanto a Dr. Rafael quanto a Dr. Lucas. Perfeito. Eu acho que a primeira lição, né, que essa pandemia trouxe é como a gente pode ser influenciado por tantos elementos da nossa sociedade e que às vezes a gente não mapeava como algo que poderia influenciar a nossa atividade médica. O que eu quero dizer? Nós, na faculdade de medicina, e eu acredito que em todas as faculdades da área de saúde, enfermagem, fisioterapia, nutrição e etc., a gente vive um mundo muito fechado. E é muito comum nós sermos médicos, entendermos muito da nossa área, mas a gente praticamente ficar isolado do resto. O que eu acho que foi a primeira lição que a pandemia trouxe, antes de todo mundo pensar no novo normal? Como uma doença infecto-contagiosa conseguiu mudar de tudo na sociedade, inclusive né, as coisas que não são da área de saúde, né? Só para te exemplificar e usando de novo, né, o que o Caio comentou, que é a didática e ferramenta do nosso curso, existe nos livros de gestão uma ferramenta para você analisar o ambiente externo, né? Ela tem uma regra mnemônica, chama PESTLE Analysis, que é análises de um acrônimo chamado PESTLE, que significa o quê? Você tem o teu consultório, você tem o teu hospital, você está lá na sua UTI, mas em volta de você existem mudanças políticas, que é a letra P, mudanças econômicas, que é a letra E, mudanças tecnológicas, a letra T, legislativas, que é a letra L, do meio ambiente, que é o outro E em inglês, environment, né? Ou seja, tudo isso junto pode influenciar a nossa área de saúde. E a gente às vezes não se dava conta. O que o Covid fez de tão avassalador? Foi uma das poucas vezes que ele mudou todo esse ambiente externo de uma vez só. Então, se a gente for pensar, o Covid, que é uma doença infecto-contagiosa, como a gente já viu várias, né, aparecerem até enquanto nós somos aqui da idade adulta, quantos a gente já viu, né? As doenças que apareceram. Mas pela primeira vez, ela teve essa amplitude e ela mudou de uma vez só tudo. Mudou lei, mudou política, mudou o meio ambiente, mudou comportamento social, mudou a incorporação de tecnologias. Então essa foi a grande lição. Como nós médicos não podemos ficar desligados de todo o resto dos setores que são ex-medicina. Legal, muito, muito bom, Rafa. Eu falaria um pouquinho, trazendo aqui para a dimensão interna de uma empresa, né? Eu acho que uma das coisas que eu já tinha lido a respeito, mas talvez eu tenha vivenciado assim a primeira vez de uma forma mais contundente, foi como o sentimento de propósito dos cuidadores ele é importante nesses momentos de crise, né? Então, se você tem uma empresa que você tem saúde, você não tem só performance financeira, mas por saúde a gente entende engajamento das pessoas, propósito, identificação. As pessoas sabem para que elas estão ali, o que é que elas estão fazendo, né? E tem uma identificação com o que se realiza. Como isso é importante no momento de uma resposta mais desafiadora e mais estruturada.
Então, a gente teve aqui umas 2 ou 3 semanas assim, de muita implementação de novas rotinas e foi incrível assim, como o time aqui da Florence, o nível de aderência, o nível de multiplicação e como o retorno que a gente tinha é que as pessoas estavam se sentindo seguras pelo que estava sendo feito e estavam colaborando para replicar isso. Então, quem só tem performance e não tem saúde vai ter muita dificuldade nesse momento. Você pode até ter caixa para passar alguns meses aí de epidemia, mas se você não tem engajamento, não tem saúde de sua equipe, é muito difícil você estar respondendo às mudanças que são tão desafiadoras nesse momento. Excelente, ótima explanação e paralelo com a parte prática aí vivida por vocês. Tem muita pergunta aqui e algumas perguntas para que a gente fale um pouco mais do curso. O detalhamento do curso eu vou deixar um pouco mais para o final, para que a gente possa tocar essa temática específica. Vamos fazer mais algumas perguntas técnicas, mas tem uma pergunta do Rodrigo aqui que é importante ser respondida, né? E quando é que teremos uma nova turma desse curso? Nós estamos com as inscrições abertas para esse curso. A ideia desse curso online é começar dia 6 de junho. Se vocês entrarem nas nossas redes sociais, vão encontrar o nosso site, que é faculdadesantacasa.edu.br, e lá poderão se inscrever nesse curso que começará dia 6, contando com 2 aulas mensais, né? Então terão 4 encontros virtuais, mas ao vivo, né? Eu ia falar presenciais, não. A gente terá uma conversa com o Dr. Rafael, mas a gente em breve dá maiores detalhes. Seguindo aqui a sequência de perguntas, a gente tem aqui a Fabiola. Entendendo que também existirá uma mudança na relação com as fontes pagadoras nesse novo cenário, na tentativa de buscar uma relação mais equilibrada financeiramente, e serão exigidos dos gestores mais preparo, né? Na verdade, ela faz uma afirmação para ser comentada, que eu entendo, na verdade, que existirá uma mudança na relação das fontes pagadoras nesse novo cenário e a busca por uma relação mais equilibrada. O que é que vocês têm a dizer sobre isso? Perfeito. Fabiola, olha só para você ter uma ideia, como o Caio disse, a gente vai falar um pouco mais sobre a grade do curso no final, tá? Mas o nosso curso ele é dividido em 4 módulos, tá? E o último módulo é um módulo que a gente aborda os novos modelos de remuneração, tá, Fabiola? Que é o que responde a sua pergunta. Então, sim, a mudança de tudo que está acontecendo, que envolve as fontes pagadoras, envolve os prestadores de saúde nesse novo cenário, para ser sustentável, tá? Ela deve caminhar para esses novos modelos de remuneração. E por que que a gente deixa para falar isso logo no último módulo de um curso de gestão? Porque os novos modelos de remuneração são os que mais exigem maturidade de todo mundo envolvido, porque a gente compartilha risco. Entendeu? E outro conceito importante, Fabiola, olha só, esses novos modelos de remuneração, eles vão coexistir com os que a gente tem, né? Então, quando a gente fala de orçamento global fixo, pagamento por linha de cuidado, capitation, que são todas palavras que designam esses novos modelos de remuneração, isso não significa que o fee for service, que é o modelo que a gente está acostumado, que a gente faz uma consulta, recebe, que ele vai acabar, tá? Não. E é por isso que é tão complexo. Nós vamos, na verdade, trabalhar com diversos modelos, dependendo da atividade. Alguns vão estar mais adequados, dependendo da atividade, outros vão estar mais adequados. Mas certamente, Fabiola, tá? E eu digo isso porque a gente já tem artigos mostrando que este é um caminho de mais sustentabilidade, tá? A adesão a novos modelos de remuneração deve equilibrar melhor essa cadeia, tanto para o médico ter mais previsibilidade de uma receita financeira, como para as fontes pagadoras também poderem organizar e poder fazer a provisão de custos que vão ter. Legal. Eu não tenho muito a acrescentar, não, Rafa. Eu acho que de repente o Caio pode dar seguimento aí, já que tem várias perguntas. Perfeito, Lucas. Tem várias perguntas aqui, até para a gente. Tem chegado mais perguntas sobre o curso, então até para a gente entrar num detalhamento maior, eu vou fazer mais 2 perguntas
e a gente se encaminha para o final, falamos um pouco do curso e fazemos um fechamento. A Érica, Lucas, é a pergunta que você tinha respondido, que você queria responder, ela fala que vocês falaram sobre NPS, mais especificamente o Lucas, e acham que seria a melhor ferramenta para avaliar a satisfação do cliente. Pode falar um pouco mais sobre o NPS e como vocês apuram, ou como isso direciona vocês. Eu acho que é uma boa provocação, é um indicador de relevância. Muita gente faz o NPS de maneira equivocada, ou entende de maneira equivocada o NPS. Então é importante ver como é utilizado esse indicador e qual a importância ele tem na tomada de decisão, na avaliação geral do desempenho do negócio de vocês. Legal. O NPS, né, quer dizer o Net Promoter Score, né? Então é o score de promotores. Ao contrário do que muita gente faz confusão, que o seu Net Promoter Score ele não é o número de pessoas que estão satisfeitas com o seu serviço. Ele é, na verdade, o número de pessoas que estão satisfeitas menos as que não estão satisfeitas ou que são detratores. Então, um NPS, por exemplo, de 70%, que parece uma coisa intermediária, na verdade é um bom NPS, né? É difícil você ter um NPS de 70%. A pergunta do NPS é uma pergunta que certamente todo mundo já respondeu em algum momento, seja no Decolar, no Booking ou em algum outro lugar, que é aquela pergunta de 0 a 10, quanto você indicaria esse serviço para algum parente ou amigo que precisasse dele, né? Existem alguns estudos nos Estados Unidos, eu me corrija, Rafa, se eu estiver errado, mas talvez da própria Cleveland Clinic, que sugerem que as pessoas elas estão mais propensas a procurar um serviço de saúde se você tem alguém de sua confiança que teve uma experiência positiva lá, muito mais até do que você simplesmente ver um ranking de instituições ou algum outro tipo de informação. Então, essa talvez seja a informação mais decisiva de você ter um novo paciente, um novo cliente do seu consultório quando você tem alguém com experiência positiva. E o NPS, provavelmente quem fez a pergunta conhece já a ferramenta, mas eu estou explicando um pouquinho para que a gente fique todo mundo na mesma página. Essa pergunta ela é de 0 a 10, né? Quanto você indicaria? Se a nota é 9 e 10, o que é que a gente precisa para se manter assim? Se é 7 ou 8, o que é que a gente precisa para atingir o 10? E se ela é de 1 a 6, a pergunta seguinte é: qual o motivo de sua nota? Então, isso é muito bacana. Para as pessoas que são detratoras, ela pergunta qual é o principal motivo da sua nota. Isso quer dizer o que você precisa mudar amanhã. Então, em vez de você receber uma lista com 10 ou 12 coisas que eventualmente não estejam funcionando, qual é a coisa que é mais urgente você endereçar no dia de amanhã para que você não tenha novos detratores e talvez outras coisas passem a surgir no seu NPS, né? Então, o NPS é uma ferramenta de fácil compreensão, muito rápida de responder e muito assertiva no que ela se presta a fazer, que é medir o percentual aí, seu Net Promoter Score e identificar também a oportunidade de melhoria de uma forma assertiva. Um outro ponto muito importante do NPS é que o mundo inteiro usa o NPS. Então, eu consigo usar o NPS da Florence, eu consigo comparar o NPS da Florence com um serviço de home care, com um hospital, com um hospice ou com um hospital de transição na Inglaterra, porque ele também usa. Então, você usar um indicador que ele seja um indicador amplamente utilizado na indústria é muito importante, porque permite você se comparar aos pares e você entender como é que é a experiência de seu paciente. A título de curiosidade, assim, a última pesquisa que eu tenho conhecimento, pelo menos da ANAP, a média dos hospitais privados do Brasil é de um NPS de 59. A gente aqui na Florence, a gente tem um NPS que a gente é muito orgulhoso, né? A gente tem um Net Promoter Score de 95%, com 500 pacientes atendidos e menos de 6% de perda, então é um dado muito consistente. E quando a gente olha o segmento dos pacientes que vieram a óbito aqui na instituição, a gente tem 99%. Esse é um outro ponto muito legal, porque se você olhar a fórmula de valor em saúde, ela tem a ver com desfecho, com experiência e com pertinência. Então, você tem uma avaliação de experiência por uma família positiva quando o desfecho foi não desejado, por mais que você faça um bom cuidado paliativo ou faça um bom acolhimento, a morte é sempre um desfecho indesejado. E ainda assim você tem uma experiência positiva. Esse é um ponto que eu falo aqui para a equipe que é quase filosófico, né? O importante não é só o resultado, mas é o que você faz no caminho, né? Então, o importante não é a receita que a pessoa vai sair do seu consultório só na mão, ou se vai sair bom ou ruim, mas qual foi a experiência que ela teve naquele período que teve ali, né?
Então, eu sou um grande fã do NPS, um entusiasta. Existem outras formas de avaliação, sim. O NPS, na minha opinião, traz essas vantagens que eu pontuei. Fantástico, ô Lucas, e de verdade, Érica, e assim, todo mundo que está participando, né? Isso eu acho que tem que ser um motivo de orgulho para Salvador e para toda a Bahia, viu, Lucas? Porque o NPS, né, da Clínica Florence, ele tem um resultado extraordinário que traduz mesmo a cultura que você tem de todo mundo que atende os pacientes, que cuida dos pacientes. E viu, Érica, eu falo muito, né, para todo mundo que faz o curso. NPS lota o consultório. Simples assim, né? Às vezes, a gente é muito mais até do que você falar que você tem 3 pós-graduações diferentes, né? As 3 pós-graduações, elas são ótimas para nós, né? Para a gente saber que a gente foi atrás, que a gente batalhou e que a gente se tornou um profissional extraordinário. Ok, mas não é isso que traz doente, né? O que traz paciente para o nosso consultório é muito mais essa ação promotora de pessoas que ficaram encantadas em ter tido um atendimento, ter tido um contato com toda a tua equipe. Então, o NPS realmente é uma das melhores ferramentas que pode avaliar o sucesso de toda a operação, né, de toda a experiência. Boa, Caião. Muito bom. Temos aqui uma série de outras perguntas, né? Poderia estar a pergunta da Carol, da Adjane, da Cristiana, entre outras tantas, mas devido ao tempo e a necessidade de a gente explicar um pouco sobre o curso, gostaria de dizer que nós vamos estar captando todas essas perguntas, respondendo-as, direcionando para o doutor Rafael, doutor Lucas, e depois direcionando para o e-mail de todos os inscritos, sanando essas dúvidas, perguntas de alto nível e bastante pertinentes. Gostaria Perfeito. de falar que esse curso que a gente está oferecendo, para quem ele se destina, né? Muitas vezes o profissional de saúde, que não é dono de um consultório, ou enxerga em vocês dois, tomadores de decisão, do ponto de vista estratégico, que fala assim, olha, mas eu não tomo essas decisões no meu dia a dia, esse curso também é para mim? Eu acho que é uma pergunta a ser feita. E hoje é importante entender que, seja no cenário de crise, ou seja no cenário de extrema competitividade com margens baixas, é importante que os colaboradores da área de saúde tenham uma visão geral do negócio, seja do ponto de vista de cuidado ao paciente, com a visão estratégica e aderente à filosofia, aos princípios empresariais da instituição que trabalha, seja do ponto de vista econômico-financeiro, entendendo que quanto mais gás ele utilizar, menor vai impactar no resultado, que o tempo de internação pode impactar diretamente no resultado, mas que entre tempo de internação tem uma questão de qualidade nesse atendimento, então fazer o balanço entre os dois se torna fundamental. Então, não necessariamente, não necessariamente só para os empreendedores, e sim para as pessoas que entendem que precisam desempenhar em alto nível em mercados de extrema competitividade. Eu gostaria de passar a palavra para Rafael, para que Rafael falasse um pouco mais sobre o curso, falar como ele está dividido, as rotinas de acompanhamento das reuniões que terão, data de início, estabeleceu 6 de junho, os encontros serão aos sábados, matrículas abertas para vocês que estão presentes para todo o mercado. E é isso. Passo para você, Rafael, para escutar um pouco e depois retomo a palavra para fazer o encerramento. Perfeito, meu amigo. Então, olha só, primeira pergunta, né, pessoal? Para quem é o curso, né? Eu reforço muito as palavras do Caio, tá? Esse curso, ele não foi desenhado para somente os profissionais de saúde que são donos de empresa, tá? Ou sócios de um laboratório, ou sócios de um consultório. Não. Ele foi desenhado, e inclusive ele é bastante prático, para ser aplicado para todos os profissionais de saúde. Em que sentido? No sentido de que hoje entender um pouco de gestão é considerado uma nova habilidade para os profissionais de saúde, tá? Então, é como se a gente sabe de toda a necessidade que a gente tem de compreender a parte técnica, médica da nossa assistência, mas tem vários elementos hoje que são considerados novas habilidades, né? E quando a gente fala de gestão desse curso que a gente está fazendo com a Santa Casa, a gente não vai falar só de business. Dentro de gestão estão os conceitos de selo de qualidade e certificação. O que significam os selos de qualidade? Como é a rotina
de trabalhar numa instituição acreditada. A gente vai falar sobre Data Analytics e um pouco do uso da inteligência artificial, um pouco na decisão clínica e também utilizada para a parte de gestão e tomadas de decisões, né? A gente vai falar sobre todos esses outros elementos que, mais uma vez, são novas habilidades. Então vamos lá. Como que a gente vai desenvolver este curso junto com o pessoal da Santa Casa da Bahia? Ele vai ser composto por 4 módulos, tá? Cada módulo vai ser desenvolvido a cada 15 dias. Então, por isso que, no intervalo aí de 2 meses, a gente vai ter fechado esses 4 módulos, né? Esses módulos vão dar início com aulas mediadas por tecnologia aos sábados, mas como essa que a gente está fazendo, né? Que a gente chama de síncrono. Então a gente vai estar ao vivo. Então vai ter a turma que vai estar fazendo o curso, né? Vou ter do lado que vai estar cada um, né, na sua casa ou no seu consultório, ou onde estiver, tudo mediado por tecnologia, sala de aula virtual, mas interação ao vivo. Para quê? Para que a gente possa discutir os temas e fazer exercícios práticos. O objetivo do curso é, quando terminar lá os 2 meses, vocês poderem ter desenhado um plano de negócios. Do quê? Da atividade que vocês quiserem dentro da área de saúde. Então vamos supor que você seja um médico ou um profissional de saúde que trabalha num pronto-socorro. Quer desenhar um plano de negócio de um departamento de emergência? A gente vai desenhar juntos. Quer desenhar um plano de negócio de um consultório, de um hospital-dia, de uma atividade laboratorial, do centro cirúrgico, de uma área como a cardiologia, a oncologia? Então este é o grande objetivo do curso. Nós, juntos, criarmos um plano de negócio e essa atividade prática. Cada vez que a gente fizer uma atividade prática, que vai ser aos sábados, de novo, ao vivo, mediado por tecnologia, os 15 dias seguintes, a gente vai interagir numa sala de aula virtual, onde a gente vai poder trocar artigos, alguns podcasts, vídeos, fazer discussões sobre aquilo que foi apresentado. Aí chega o próximo sábado, depois de 15 dias, mais um módulo, a mesma coisa, durante um dia, ao vivo, fazendo teoria e atividades práticas, e assim por diante. O curso vai ter 4 módulos, pessoal. No primeiro módulo, a gente vai falar sobre a cadeia de saúde e sobre como desenhar um plano de negócios. A gente vai estudar a ferramenta de plano de negócios, tá? Nesse mesmo dia, a gente vai iniciar a discussão sobre estratégia. No segundo dia, a gente aprofunda a descrição sobre estratégia e aprofunda uma discussão sobre resultados financeiros. Então a gente vai estudar um pouco como funciona retorno de investimento, como é que eu faço a conta para saber se eu compro um aparelho de ultrassom, quanto tempo depois eu vou rever aquele meu investimento. Valeu a pena comprar ultrassom? Era melhor ter deixado o dinheiro no banco, ou ter comprado alguma outra coisa, ou ter aberto alguma outra unidade? Então a gente vai estudar as ferramentas um pouco mais avançadas da parte de finança e essa parte de estratégia no segundo dia. No terceiro dia, a gente vai focar muito na parte de inovação em saúde e vamos falar um pouco sobre os selos de qualidade, ok? Até porque a inovação é considerado, dentro dos selos de qualidade, o nível 3, a excelência dos selos de qualidade. E, mais uma vez, é fundamental esse tema, porque como a gente começou nossa live conversando, todas as empresas foram levadas a um padrão de startup. Então a gente precisa saber inovar, né? O que eu posso mudar no meu consultório? Como é que eu posso incorporar toda essa nova tecnologia que vai entrar? E no último módulo, a gente vai falar sobre Data Analytics e a gente vai falar então, dentro de Data Analytics, o que é exatamente Big Data, como que hoje eu já tenho na prática, no Brasil, o uso de inteligência artificial dentro da área de saúde, qual é a perspectiva, o que significa até ter alguma atividade, trabalhar nessa área, né? E a gente vai falar sobre os novos modelos de remuneração, porque, como eu comentei também durante a live, a gente já vai ter crescido juntos, aprendido nessa parte de gestão, então a gente já vai ter atingido aí uma maturidade que dá até para a gente poder discutir benefícios, vantagens e desvantagens de cada um dos modelos, ok? Sempre reforçando, pessoal,
A introdução de cada módulo é ao vivo, né, mediado por tecnologia, mais síncrono, ao vivo, seguido por 15 dias de debate em sala de aula virtual, até que a gente leve para o próximo tema. Bom, doutor Rafael, obrigado pela explanação. Maiores informações estamos à disposição, não vamos nos estender, eu acho que a visão geral do curso foi passada. Dizer que eu agradeço imensamente a participação dos dois doutores, fora médicos com conhecimento técnico, gestores de primeira linha. As perguntas que, como eu falei anteriormente, as perguntas que recebemos muitas perguntas interessantes, inclusive pedindo apoio para a seleção do curso. A gente vai estar respondendo, claro que algumas são difíceis da gente direcionar, mas vamos responder todas com bastante cuidado, né? Essa é mais uma iniciativa da Faculdade Santa Casa, que nesse período de pandemia vem buscando levar conteúdo aos profissionais de saúde, e continuamos com essas agendas, e teremos no dia 20/5 uma nova palestra, né, abordando a relação da obesidade do Covid-19, e 3/6 falando um pouco sobre a interpretação de exames bioquímicos em unidade de terapia intensiva. Contamos com a presença de todos vocês. Ficou claro que enfermeiros, fisioterapeutas e demais profissionais de saúde são muito bem-vindos e têm muito a agregar nesse processo. Agradecemos imensamente a participação de vocês. Gostaria de pedir um minutinho, quando a reunião for encerrada, aparecerá uma pesquisa para que vocês possam responder. Como o Dr. Rafael e o Dr. Lucas falou, a importância das pesquisas, falaram através do NPS, sem sombra de dúvida, mas essa pesquisa que nos direciona e nos motiva a buscar novos patamares, buscar qualidade no que a gente presta, desde a ferramenta, desde o conteúdo, da maneira de abordar o tema. Muito obrigado a todos vocês. De novo, agradeço a Dr. Rafael, Dr. Lucas, fiquem à vontade para também fazer um encerramento, e desejo boa noite a todos os ouvintes. Eu quero começar agradecendo, Caio, o convite, agradecendo ao pessoal da Santa Casa, agradecendo aí a tua equipe técnica que proporcionou esse webinar, que foi excelente, né? Agradecer muito aí a parceria com o meu amigo, sempre maravilhoso, né, conversar contigo, trocar ideia, e parabenizar mais uma vez, né, o seu negócio, a Clínica Florence, pelo propósito que ela tem e tudo que você trouxe de benefício aí para Salvador e para Bahia, meu amigo. Muito obrigado. Obrigado, Rafa. Muito legal. É sempre um prazer aí, sempre é chance de estar aprendendo aí quando a gente está interagindo. Então, muito obrigado. Eu já, além de amigo do Rafael, já fui aluno do curso que ele tem, que chama Mini MBA, né, que é uma imersão de um dia, e realmente é uma experiência muito legal e agrega muito. Não basta. Muita gente tem muito domínio sobre as práticas, mas não tem didática, né? Não sabe como passar. E o Rafael une essas duas coisas aí. Acho que é um golaço aí para a Santa Casa ter o Rafael na coordenação desse curso. Obrigado, Caio. Obrigado a todo mundo aí que ficou com a gente até 9h40. Alguma pergunta específica aí que vocês acharem que eu posso ajudar, pede aí para o Caio me direcionar, não tem problema nenhum. Eu estou à disposição, e parabéns pela iniciativa. Obrigado a todos, obrigado à nossa equipe técnica, e boa noite.